Fala pessoal, seja bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro Consultoria. Hoje nós estamos com um tema para esse episódio que é sobre pecuária sustentável na Amazônia, como produzir com sustentabilidade. E para falar desse tema, hoje aqui conosco o Vando Teles, que é um dos nossos consultores agora da Red Agro, para debater e contribuir com esse tema. Vando, primeiramente, agradecer, obrigado por estar aqui conosco em Tangará da Serra nessa noite, né, para gravar esse episódio. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite aí, e o que a gente puder ajudar, estamos sempre de portas abertas para compartilhar. Bom, Vando, antes da gente entrar um pouco mais nesse tema, né, de pecuária sustentável na Amazônia, conta para nós, né, para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua história, né, com o agronegócio. Tá ok. Rafael, eu sou filho de produtor, então meu pai ele participou do projeto de iniciação da colonização da Amazônia. Então, há 40 anos atrás ele chegou, então eu sou o filho da primeira geração da Amazônia. Sempre trabalhamos com pecuária, acompanho um pouco a história da evolução da pecuária do meu pai, e ela é uma história que não se diferencia de muitos, porque é uma história de uma pecuária que ela foi crescendo, mas ao mesmo tempo foi degradando. Então, eu vi com meus próprios olhos uma pecuária onde ela foi perdendo a produção, perdendo a eficiência e automaticamente perdendo o poder financeiro dela. Então, de lá para cá, eu comecei a me especializar nesse tema, buscar tecnologia, buscar a forma de gerir melhor essa atividade, e eu fiz um projeto de transformar a pecuária do meu pai num projeto menor. E recentemente, o meu mais recente case aí é com a Apexa, foi um projeto de pecuária sustentável na Amazônia, com o objetivo de justamente mostrar que é possível fazer uma pecuária sustentável dentro da Amazônia. Apesar de tudo que é contraditório, Sim. A gente pode mostrar que é possível fazer diferente. Ah, bacana. Até nesse episódio nós vamos falar um pouco, né, de alguns dados e números referentes a esse projeto, Sim. né, para os nossos ouvintes ter o conhecimento que é possível, né, sustentabilidade. Verdade. Bom, conhecendo agora, entrando um pouco nessa parte de contexto da pecuária, né, como que a pecuária, né, se tornou um dos pilares, olhando hoje para a pecuária, como que a pecuária se tornou um dos pilares produtivos no Brasil? Então, Rafael, falar de pecuária hoje, não falar da Amazônia, não tem como. Então, hoje a gente tem aí 234 milhões de cabeças de gado no Brasil, e desse total, 45% está dentro da Amazônia. E quando a gente olha a questão do desmatamento, também existe um grande percentual dentro da Amazônia. Então, hoje, olhar para a pecuária de forma estratégica, os grandes players olhando hoje, não tem como, a cadeia principalmente que consome essa proteína animal, não olhar para a Amazônia. Então, nós falamos de Alta Floresta e Pará ali, praticamente aí 25% do rebanho está nesses dois estados, então um volume muito grande de gado, porém tem essa questão de estar dentro da Amazônia. Então, quando a gente fala de pecuária e associa a Amazônia, os grandes players ficam com um pouco de receio. E a gente está mostrando que é possível fazer diferente. Quando falar com receio, não eu falo assim, a utilização com consciência, né, com sustentabilidade, né? Então eles buscam verificar se está ocorrendo. E até a gente estava olhando um pouco sobre esses dados, né, o próprio IMEA divulgou sobre a utilização do solo. Sim. Aqui no estado do Mato Grosso, e a gente fica surpreso, né, porque 62% do Mato Grosso é preservado. Sim. São áreas intocáveis. E grande parte dessa preservação hoje, essa contribuição vem do próprio produtor. Sim. Que tem a sua área de preservação. Então, o grande contribuinte para uma área de conservação maior no estado do Mato Grosso é o próprio produtor rural, né? E a gente via que a agricultura consome ali a utilização de solo apenas 12% Sim. da área do Mato Grosso, e a pecuária 24% aí da área do Mato Grosso. Então ainda tem muita área verde no estado do Mato Grosso aí. Para você que é nosso ouvinte e está assistindo também Sim. a gente agora, quis trazer esses dados aí para vocês terem ideia que é referente ao quanto que tem de preservado, né? E entendendo um pouco mais da pecuária, desses desafios, né? Quais são os maiores desafios hoje que a pecuária enfrenta, né? A gente quer produzir de uma forma sustentável. Quais são as maiores dificuldades hoje dentro da porteira? Boa pergunta, Rafael. Quando a gente olha hoje o cenário da pecuária, a grande questão que tem pegado na pecuária é o baixo grau de tecnologia adotado. Então, é um efeito cascata, vamos chamar assim, porque quando eu tenho baixa tecnologia aplicada na propriedade, eu tenho uma baixa lotação e automaticamente eu tenho uma baixa produtividade por hectare. Então, o fator
a adoção de tecnologia hoje é a grande barreira enfrentada, porque a gente não pode falar que não tem tecnologia. Hoje tem muita tecnologia. Se a gente pegar a própria Embrapa, tem muita tecnologia disponível, mas fazer com que a tecnologia seja aplicada no campo tem sido um grande gargalo para a pecuária. A agricultura está muitos anos na frente. Então, como eu vejo tudo isso? O casamento aí da lavoura-pecuária é algo que está dado, não é um caminho sem volta. E eu vejo que a gente pode aprender muito com o lavoureiro, com o agricultor. Porque ele olha a lavoura como a receita dele. E o pecuarista, muitas vezes, ele olha o gado, só que ele esquece de olhar o principal fonte de engordar esse gado, que é o pasto. Então, eu costumo brincar na minha região. A lavoura do pecuarista é o pasto e o boi é a colheitadeira. Então, ele vai colher o que ele tem. Se não tem um pasto bom, ele não vai colher coisa boa. Ah, entendi. E por que surgiu essa questão da pecuária sustentável na região lá de Alta Floresta? Por que surgiu? Então, Rafael, na verdade, assim, quando foi em 2008, teve um TAC da pecuária, onde foi o Ministério Público Federal, ele chamou todos os frigoríficos para a mesa e falou, olha, vamos dar uma segurada no desmatamento, e isso está muito associado com pecuária. Foi isso. E naquela época era muito comum falar, olha, a pecuária é a vilã, a pecuária só desmata. E aí eu fui chamado num projeto de uma ONG na época, chamado ICV, e esse tema estava sendo muito discutido nas mesas, junto com o ONG, porque era assim, olha, nós temos a pecuária na Amazônia, nós não temos como tirar ela, então como que a gente pode ajudar a melhorar? E aí foi feito várias discussões em cima disso, e o tema ele se tornou prescindível porque quando a gente olha nos números que eu falei recentemente, de estar 45% do rebanho dentro da Amazônia, e a gente pensando numa cadeia de fornecimento aí global, vamos pegar os exemplos dos grandes players, McDonald's, Burger King, JBS, eles necessitam dessa matéria-prima. Então, se eles necessitam dessa matéria-prima, e essa matéria-prima está na Amazônia, precisa tratar o tema com sustentabilidade, não tem como correr. Então, aí foi o desafio de, é possível fazer uma pecuária sustentável na Amazônia? E nós provamos que é. Certo, bacana. E esses mecanismos que a gente até vinha comentando, quais que foram essas principais práticas utilizadas para transformar, né, para comprovar que é possível ter uma pecuária sustentável na Amazônia, né, e acima de tudo com rentabilidade, né? Sim, sim. Então, Rafael, quando a gente olha uma propriedade pecuária, a gente costuma olhar ela de uma visão integrada, ou seja, todos os elementos que fazem parte dela, eu preciso olhar. Então eu tenho um olhar para os recursos naturais, solo, água e pastagem principalmente, para os animais e para as pessoas envolvidas nesse trabalho. Quando eu consigo alinhar isso e equilibrar, eu consigo ter uma pecuária sustentável. Então, hoje a melhor definição que eu já encontrei para sustentabilidade prática é equilíbrio. Tudo que está em equilíbrio é sustentável. Tudo que começa a desequilibrar, ele tende a perder a perenidade do negócio. Então, desse ponto de vista, as tecnologias principais hoje, falando em pecuária sustentável. Melhora das pastagens. Nós temos uma pecuária onde o pasto está muito degradado. Então eu entro com correção de solo e depois manejo de pastagem. E o outro ingrediente principal também é a nutrição. Uma nutrição adequada para poder melhorar a performance animal. Então, quando a gente fala de tecnificação da pecuária, as duas principais ferramentas se chamam manejo de pastagem, uma pastagem boa, e nutrição adequada. Ah, bacana. E aqui a gente até conversava sobre essa necessidade, né, dos grandes players estarem preocupados, né, com essas boas práticas. Sim. Inclusive até alguns frigoríficos já estão iniciando fazer esse trabalho de rastreabilidade, de entender de onde está vindo, né, esse animal. Sim. Porque a agricultura ela vem tomando espaço, né? Sim. Ela vem ali entrando nessas áreas de pecuária. E a pecuária está virando para essas áreas um pouco mais marginal, né? E voltando aqui para esses grandes empresas, né? Grandes corporações, como você citou, McDonald's, JBS, eles assumiram um compromisso a nível global com sustentabilidade, né? Sim. Como que eles estão fazendo esse trabalho junto com o produtor para transformar toda essa cadeia, né, nessa boa prática, vamos se dizer, de produção de proteína animal? Aí você pegou forte, né, Rafael? O que acontece hoje? Os frigoríficos eles estão fazendo um trabalho que, na verdade, eles precisam de muita ajuda do produtor. Então, a gente sabe hoje que existem propriedades com problema na Amazônia, a gente não precisa esconder isso, mas não são todas.
E as que tem hoje, o que eu tenho visto? A postura deles. Eles têm buscado ajudar o produtor a se regularizar. Então não é porque o produtor tem um problema ambiental que ele vai estar fora do mapa de fornecimento. Não necessariamente. Eu posso buscar uma regularização ambiental e eu posso voltar a fazer parte desse banco de dados de fornecedores. Então o JBS hoje ele tem um time que monitora todos os fornecedores. Então a ferramenta, se não me falha a memória, é AgroTools. Ela monitora todos os fornecedores e faz um mapeamento ambiental e produtivo para ver se não tem problema. Esse produtor se tornando apto, ele pode fornecer. Ele não estando apto, ele entra para uma lista onde ele pode ser feita a regularização dele. Então, hoje é isso. Bacana. E utilizando a tecnologia, né, a favor para buscar fazer esse monitoramento. Até você comentou, né, que teve um ano que a carne que vocês produziram lá na Amazônia, dentro do projeto, foi fornecido para a Copa do Mundo, foi isso, né? Isso. Em 2016, nas Olimpíadas, Olimpíadas. uma das lojas do McDonald's ele recebeu matéria-prima da Amazônia. Então foi feito um trabalho de rastreabilidade, que é o principal. Hoje a cadeia da pecuária, o ponto fundamental é a rastreabilidade. Então nós conseguimos mostrar que todo animal que tinha nas propriedades, eles tinham uma origem verificada, com GTA e com todas as propriedades, e aí nós fomos habilitados a fornecer. Então nós somos a primeira empresa, vamos dizer assim, a abrir as portas da Amazônia para fornecer matéria-prima bovina para grandes players. Então foi um grande feito. Bacana. E olhando agora para essa virada de jogo, né? De que maneira que a pecuária ela pode transformar, né? Aqui a gente está falando que é um desafio, né? Sim. De que maneira que ela pode se tornar, deixar de ser um desafio e começar a ser uma atividade sustentável, né? De que maneira que o pecuarista pode mudar, fazer essa virada de jogo? Então, Rafael, para mim hoje eu tenho 3 pilares que são fundamentais para essa virada de chave. O primeiro é gestão. O produtor precisa entender que aquela pecuária tradicional ela não funciona mais. Eu preciso profissionalizar a gestão do meu negócio. A segunda é adoção de boas práticas, e nós vamos falar de tecnologia. E a terceira é a gente poder ter uma rastreabilidade eficiente. Ou seja, quando eu alinho esses 3 pilares, eu consigo mostrar que eu consigo entregar uma carne de qualidade dentro de padrões exigidos pelo mercado. Então hoje, dentro de boas práticas, eu já falei um pouco, mas vale reforçar. Nutrição e manejo de pastagem, hoje é a grande bola da vez relacionada à produtividade. E quando eu vejo a agricultura agora batendo na porta, que não era algo muito comum na região, mas a agricultura chegando, vem muitas vantagens com isso. Porque eu tenho o grão mais perto, certo. Eu tenho insumo mais perto, tenho confinamento mais perto. Então a cadeia ela, automaticamente ela vai melhorar. E uma coisa que eu vejo é assim, áreas onde é possível entrar agricultura, elas vão entrar. Sim. E essas áreas onde tem um relevo um pouco mais acidentado, vai permanecer uma pecuária. Mas essa pecuária ela tem que ser tecnificada, aumentar a produção. Até inclusive os próprios agricultores têm trazido a pecuária para dentro da porteira também, nas áreas de agricultura, principalmente para as áreas de areia. Sim. Ou fazer rotatividade e tudo mais, vem utilizando, né, a própria pecuária. Né? E algo que é interessante, que a capacidade produtiva que aumenta quando você faz essas boas práticas. Né? Então você acaba se tornando sustentável, utilizando esses bons manejos, né, e preservação, e a capacidade produtiva que você aumenta, né? E isso reflete em melhores resultados para dentro da porteira, é isso, né? Positivo. Na verdade, quando a gente olha os indicadores, Rafael, a pecuária brasileira, o tamanho dela não se compara. Mas ainda existe muito a se ganhar com isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pecuária tradicional, estamos falando aí de produzir 4,7 arrobas por hectare ano. Quando eu coloco tecnologia, e eu vivi projetos já na prática, nós chegamos a produzir 30 até 35 arrobas por hectare ano. Então, assim, o espaço que tem para crescer nas áreas que já estão abertas é muito grande, tem muito chão para acontecer ainda. Então, o potencial de crescimento produtivo por meio de bons manejos é de 5 vezes mais. De 5 a 10 vezes mais, quando eu aumento o nível de tecnologia. Isso nós estamos falando só de pasto e nutrição. Pasto e nutrição. E aí a grande questão, aí vamos colocar associada à pecuária, está relacionada também às emissões, né? Porque tem um efeito colateral do negócio, né? Quando eu tenho uma atividade pecuária aí de baixa tecnologia, eu tenho um sistema que está emitindo. Correto. Quando eu faço a conversão desse sistema para mais produtividade,
ele passa a ser um sistema que está sequestrando carbono. Ah, entendi. E agora voltando para essa questão do gases de efeito estufa, que o pessoal Essa é polêmica. esse assunto quando solta, rapaz, todo mundo dá golpe, né? Bota a culpa no boi, né? Mas na hora de comer o bifão no prato, ninguém lembra. Mas enfim, Verdade. voltando aí para esse tema de gás de efeito estufa, quanto que, né, a gente compara uma fazenda convencional para uma empresa, para uma fazenda que trabalha com um sistema já mais sustentável, quanto que isso altera, né, nessa questão de gás de efeito estufa? Boa pergunta, Fel. Quando a gente conduziu o trabalho em Alta Floresta, nós se preocupamos em fazer esse estudo para ter a precisão dessa informação. Então, na época, uma propriedade padrão de pecuária tradicional, ela emite aí 56 quilos de CO2 para produzir 1 quilo de carne. Quando eu trago para um sistema mais tecnificado como era o nosso, de 53 nós baixamos para 7 quilos de CO2 por quilo de carne produzida. Então, estamos falando de uma redução de 90%. Isso somente com manejo de pasto. Porque o que acontece? A fermentação entérica do bovino, que é o metano, é algo natural do animal. Então não é porque mudou o boi Sim. que o boi está emitindo. Não, o boi sempre emitiu metano. A questão é que quando eu tenho um sistema de produção que eu demoro 4 anos para bater um animal, esse animal está emitindo por 4 anos. Um exemplo, produzi 20 arrobas em 4 anos. Ok. Quando eu produzo 20 arrobas em 24 meses, 2 anos, eu reduzi pela metade essa emissão. E eu produzi a mesma quantidade de carne. Então o desafio hoje é produzir mais em menor área e em menor espaço de tempo. Certo. E o quanto que uma pastagem contribui para a redução? Quanto que investindo em pastagem, até a gente estava conversando que ela acaba ajudando na redução Sim. das emissões dos gases de efeito estufa. Então, uma pecuária hoje tradicional, ela está emitindo aí em torno de 20 kg de CO2 por quilo de carne produzida. Está emitindo. Quando eu faço a conversão, ela passa a sequestrar. Porque o que acontece? Todos os gases de efeito estufa lançados nesse sistema, quando eu tenho uma pastagem muito produtiva, ele sequestra e transforma isso em matéria orgânica. Matéria orgânica se transforma em carbono. Então, a virada de chave de uma pecuária tecnificada, em vez de ser extrativista e emissora, ela contribui para as mudanças climáticas. Então, aí que está... Eu costumo dizer que não tem nenhum sistema de produção mais eficiente do que a pecuária para poder trabalhar o sequestro de carbono hoje na atmosfera. Ah, bacana. E pensando em inovação e sustentabilidade, né, que a gente vem acompanhando principalmente aqui as regiões do estado do Mato Grosso, né, a gente tem visto o DDG, né, como um dos ativos, né? Só tem a parte de pastagem bem trabalhada, então entra o cenário de nutrição, né? E o quanto que o próprio DDG contribui para esses manejos nutricionais, né, e a precocidade dos animais, né? Eu costumo falar, Rafael, que depois que entrou o DDG na vida da pecuária, o negócio mudou. É algo excepcional, é um produto assim de extrema qualidade, é um produto que tem se adaptado muito à nossa região. E o benefício de ter as usinas de etanol próximo da gente, a gente consegue ter esse produto aí disponível para produzir. Então, quando eu levo esse animal a consumir um produto desse, eu tenho uma redução no meu custo de nutrição, porque ele é um produto que já vem, vamos dizer assim, pré-pronto. Basta eu colocar um núcleo, principalmente. Na nossa operação a gente tocava isso. Então eu tenho um produto barato com uma alta eficiência. Na nossa época, quando a gente tocou esse projeto com o DDG, nós alcançamos aí performance de 30 mil animais num ciclo de 1 ano, com ganho médio próximo de 800 gramas. Isso a pasto. Então tem um potencial muito grande somente com esse produto. Bacana. E é até interessante, né, que aqui no Mato Grosso cada vez mais está surgindo grandes indústrias, né, porque Mato Grosso é o estado maior produtor de milho dentro do Brasil, então as indústrias estão buscando se instalar aqui e cada vez mais vai ter essa matéria-prima, né, essa matéria-prima principalmente para a parte de nutrição animal, e o pecuarista ele vai ter que, muitos ainda não conhecem, muitos ainda não experimentaram, mas é algo que vai vir aí para os próximos anos aí, já vai ser muita realidade para a base de muitos pecuaristas que fazem engorda animal, né? Para mim é um caminho sem volta. A gente viu recentemente os dados da própria Impasa, que consome 10% do milho do Mato Grosso, então é muito DDG. E se nós formos olhar em consumo de DDG,
a principal cadeia que vai consumir esse material hoje é a pecuária. A gente tem aí aves, suínos, mas não se compara ao consumo da pecuária. Então, a gente olha aí, vamos colocar, né, 34 milhões de cabeças de gado. A gente consumir esse DDG aí, tem espaço para produzir muito etanol por aí ainda. Aí é bom demais. E pensando assim nessas questões de destaque, com uma visão profunda, né, sobre esses projetos, né, de pecuária de baixo carbono, carbono neutro da Embrapa, você acompanhou bem esses projetos, né? E quais impactos, né, e revoluções que esses projetos trouxeram aí para a parte de pecuária? Rafael, hoje a política do governo, na verdade, ela vem trabalhando com um programa chamado ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono, justamente pensando qual que é a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, quando eu olho para esse programa de agricultura de baixo carbono, a pecuária de baixo carbono ela é o eixo da pecuária. E a Embrapa, pensando nisso, ela desenvolveu um protocolo chamado Carne Carbono Neutro, CCN. Esse protocolo nada mais é do que práticas que levam a você produzir uma carne com menor emissão ou menor produção de carbono. A Pexa, o exemplo da Pexa e todos os outros projetos, eles levam essa mesma metodologia. Eu não consigo escapar de reduzir as emissões se eu não mexer em nutrição e melhoramento de pastagem. É o pilar, não tem pra onde correr. É os dois pilares. É os dois. Então, tudo que a gente vê hoje de aumento de produção na pecuária é pasto e nutrição. Por exemplo, tem um projeto hoje que eu conheci do Apta de Colina que chama o Boi 777. É um projeto onde você determina o quanto esse animal vai ganhar. No nosso período, a gente tinha o Boi 21-21. O desafio nosso era produzir 21 arrobas em 21 meses. Então, eu estou delimitando um espaço de tempo menor para produzir a mesma quantidade. E isso aí é nutrição e pasto. Então, os frigoríficos aí, McDonald's e Burger King, vai ter que vir ensinar como produzir, olhando para esses dois recursos, pastagem e a parte nutricional, porque senão fica insustentável, né? Fica insustentável. Bom, e aí, pensando em mercado internacional, né? Uhum. Porque a gente tem que fazer essas boas práticas aqui, né? É o futuro. Em alguns eventos, a gente já vê alguns frigoríficos já se posicionando, mostrando algumas metas, né? Para os próximos anos de rastreabilidade. Até tal ano ele tem que estar tudo de acordo, a cadeia de acordo. Então, são compromissos afirmados. Então, como que o mercado internacional, né, tem percebido essas práticas brasileiras, né? Como que o mercado internacional tem visto isso? E principalmente, né, a gente está vendo agora a China sendo um importador muito importante. Para a China isso é relevante, não é? Rafael, hoje vamos dizer assim, os países que compram produto da Amazônia ou do próprio Brasil, eles têm esse olhar qual que é a originação. Então, se a gente fizer um olhar aqui tanto para as indústrias de bovinos como para as indústrias de farelo de soja e soja principalmente, todas eles assumiram um compromisso de poder rastrear a matéria-prima que entra nas indústrias. É um grande desafio. Quando a gente fala do grão, se torna um pouco mais fácil porque você tem um limite da propriedade bem definido. Correto. Quando eu falo de pecuária, existe uma movimentação entre propriedades. Então, o desafio é um pouco maior. Então, como eu vejo isso para frente? A gente vai precisar entrar num sistema onde eu consiga rastrear entre propriedades dos animais. É isso que vai funcionar a rastreabilidade. Uma coisa muito simples. Só que tem um impacto, porque hoje a gente sabe vamos dizer assim, a quantidade de propriedades que ainda existem com problema. Então, não é o fato de excluir propriedade. A gente precisa incluir elas e mostrar qual é o caminho certo de fazer a coisa. Só isso. Bacana. Tem que mostrar essas boas práticas, né? As soluções que podem ser utilizada ali para tornar aquela propriedade, vamos se dizer, dentro dos padrões ali exigidos, né? E vai ser um trabalho interessante, né? Vai. Porque o próprio pecuarista que faz a reposição, né? Sim. Aquele que faz a recria ele vai ter que verificar se esse animal, né, está dentro dos padrões ali, se a propriedade que ele está comprando está dentro dos padrões aí da questão da sustentabilidade, né? Exatamente, Rafael. E aí que é o desafio. Fazer a rastreabilidade da cadeia da pecuária hoje é um tema que tem sido discutido em muitas mesas redondas aí lá fora, mas a preocupação de como fazer para que a gente não tenha esse problema. Então, a hora que eu falo, olha, estou vendendo uma
uma carne da Amazônia, essa carne realmente ela não tem nenhum tipo de problema, principalmente com desmatamento. A questão principal é o desmatamento. O restante é aceitável. E que interessante, né? Eles têm essa preocupação com o desmatamento, mas a hora que você olha os dados, o desmatamento é muito pequeno, né? Igual citando aqui Mato Grosso, 62% do Mato Grosso é intocável. Né? A área de pecuária é só 24%, né? E não sei, os caras acho que fecham os olhos para esses números, né? Ou tem outros tipos de preocupação por trás, né? Mas enfim, vai ser uma missão aí que dos próximos anos, né? Principalmente para quem está envolvido na cadeia como um todo, né? O frigorífico, Sim. O pecuarista que fornece, né? O player lá fora aqui que tem que tem esse compromisso também de comprar essa carne e tem que fazer essa comprovação da cadeia como um todo, né? E em cima de tudo certificar, né, certificar que aquele manejo, que aquela prática é de fato aderente, né? Rapaz, isso tem trabalho por um tempo. É missão, né? Muita missão. Um ponto importante, Rafael, que eu acho que vale destacar, você falou no início da nossa bate-papo aqui que praticamente 1/3 da área do Mato Grosso, ela está com agricultura e com pecuária. Estamos falando em próximo a algo de 30 milhões de hectares. Então, com esses 30 milhões de hectares hoje, e um pouco da nossa conversa aqui, a gente consegue ver o potencial que tem ainda de aumentar essa produção. De forma sustentável. Exatamente. Então, existe, de certa forma, assim, vamos fazer o dever de casa no que está aberto e vamos colocar tecnologia para produzir no que está aberto? Tem muito chão para a gente crescer ainda do ponto de vista de produção. Então, o grande questionamento que eu vejo dos mercados eu tenho um volume de terra grande ainda, que ela não está sendo utilizado, mas em função da ineficiência, eu estou abrindo mais área para poder produzir. Então, existe mecanismo de como melhorar o aproveitamento dessa terra que já está aberta para aumentar a produção? Existe. Só que daí, um dado interessante que eu vi essa semana, eu não tinha nem visto. A FGV fez um estudo e ela apontou que precisaria hoje de 383 bilhões de reais para poder reformar os pastos degradados. Então, assim, a conta está na mesa. Quem que vai colocar esse dinheiro agora? Então, é um desafio também para a gente poder falar assim, olha, vamos colocar hoje, o produtor está disposto a adotar a tecnologia? Sim. Quem que vai bancar essa conta para poder ajudar nesse processo? E até algo interessante, que essas empresas, ela têm a disposição de investir em projetos, né? Elas querem investir em projeto, mas ela precisa de pessoas que, vamos dizer, que queiram adotar a tecnologia e fazer esse manejo, né? Essa baixa adesão ao manejo, você acha que é isso que pode estar dificultando essas novas entradas de investimentos para essas práticas de produção sustentável? Rafael, na verdade, assim, existe um paradigma hoje que e eu vivi isso na prática, quando a gente fala de tecnificação da pecuária, automaticamente o produtor raciocina como aumento de trabalho. Automaticamente. Onde eu entrei, eu vi isso. E quando nós fizemos a tecnificação das áreas em alta floresta, pelo contrário, se tornou muito mais fácil trabalhar. Porque a gente viu que quando você planeja uma propriedade de forma eficiente, vamos dizer, pensando num layout adequado, pensando em água encanada, é algo que quando a gente fala para o produtor, ele fala, que é isso? Boi beber água encanada? Precisa. Porque nós conseguimos monitorar qual que é o impacto de uma água saudável no desempenho animal. Então essas técnicas, elas são simples, não tem... Eu costumo falar assim, nós não vamos inventar a roda. A tecnologia está disponível, é só a gente aplicar. Então essa cultura de aplicar tecnologia na pecuária, ela precisa ser quebrada. Porque o produtor está vendo. E agora com a chegada da lavoura, vamos dizer assim, a passos largos, ele está vendo o vizinho dele passando para a lavoura, ele com o histórico de pecuária na mão, uma família tradicional, e ele está tendo que decidir, porque ele está vendo que a conta dele na pecuária extrativista não está fechando. Então, qual que é o desafio hoje? Eu preciso transformar minha pecuária. Não tem como, caminho sem volta. Ou eu transformo, ou eu repasso essa propriedade para uma área de lavoura ou alguém que queira, né? Infelizmente, esse é o caminho. Tá. Pensando numa visão de futuro, né? A gente viu que essas empresas cada vez mais estão assumindo compromisso,
E quando elas assumem compromisso, automaticamente ela vai repassar um programa de trabalho junto com Certeza. toda a rede de trabalho. Você acredita que nos próximos anos pode existir a situação assim, ó, se você não tiver, vamos dizer, dentro desses padrões, eu não compro carne sua ou algo nesse sentido que possa dificultar? Sim, Rafael, eu acredito nisso e acredito também na questão da precificação. Porque o que acontece com o mercado hoje? Vamos usar o nome aqui como boi sustentável, tá? Ok. Então, se eu tenho um boi sustentável, nas vezes que eu participei de rodadas de negociação, eu não recebo a mais por esse boi. Eu recebo o preço de mercado. E quem não está com esse produto na mão, ele recebe a menos. Então, o que eu vi que vai acontecer? Hoje, quem não tiver enquadrado dentro dos critérios que está vindo aí, automaticamente, ele vai estar fora do mercado. Ele vai precisar se adequar. E essa adequação, ela é possível de ser feita. Só que muitas vezes o preço para essa adequação não é muito barato. O preço da adequação muitas vezes é reestruturação, vamos dizer, da Isso. fazenda, né? Que esse que é o mais difícil, a necessidade de Mais caixa, difícil. para você fazer esse novo reestruturação interna. Não é nem tanto o operacional em si de depois fez a manutenção da propriedade, readequou o novo manejo ali de layout. O operacional ali é mais simples de fazer, né? Bem mais simples, Rafael. E quando a gente fala de visão de futuro, a gente tem visto os acompanhamentos dos dados aí. A FAO mesmo fala que o Brasil é o principal celeiro do mundo para entregar proteína para os próximos anos. Então a Amazônia não é diferente. Então quando eu vejo isso, eu vejo uma baita de uma oportunidade, porque a gente tem a terra disponível, ela está sendo utilizada de forma ainda com baixa tecnologia, então eu posso aumentar isso, sem desmatar. Então hoje eu posso falar assim, olha, mundo, nós temos a condição de entregar X toneladas de carne a mais Certo. na mesma área, com rastreabilidade garantida e com baixa emissão de carbono. É o que todo mundo quer ouvir. Então a gente tem tudo na mão hoje para colocar o Brasil em evidência de uma forma positiva, entendeu? Ah, beleza. E pensando nessa questão de equilíbrio, né? Que você falou assim, poxa, tudo é equilíbrio, né? Se algo tá desequilibrado, chama ali a atenção, não vai dar certo, né? Porque a sustentabilidade é isso, né? A gente já se atentar com as questões econômicas, né? Sim. Da rentabilidade, porque não adianta a gente falar que sustentabilidade é lindo, maravilhoso, se ela não tem um retorno econômico ali da Sim. atividade, né? As questões ambiental, Sim. né? De preservação e até contribuição pro ecossistema, né? Sim. Que a gente já viu. E também a parte social, né? A qualidade ali de trabalho das pessoas envolvidas no processo, né? Então a gente vê essa cadeia como um todo, né? A boa prática de Sim. sustentabilidade aborda tudo isso, né? Exatamente. E vale destacar também, Rafael, que você falou bem aí na parte financeira do negócio. Hoje, quando a gente passa por um sistema produtivo desse mais de alta tecnologia, ele demanda uma maior necessidade de capital. Então, o produtor ele precisa estar mais preparado para isso também. E olhando aí a entrada da China no mercado brasileiro, quando a gente olha isso, eu costumo dizer que o ciclo da pecuária até China, até a entrada da China, ele era Ele era mais espaçado, era um movimento mais cadenciado. Quando entrou a China no mercado brasileiro, a gente viu isso em 2 anos, a gente está vendo o preço do boi deslocar com muita rapidez. Então é uma nova forma de fazer gestão desse... Não é simplesmente um boi. Eu costumo falar assim que o boi deixou de ser boi e se tornou um ativo. E esse ativo eu preciso ter cuidado com ele. Certo. Então a gente viu aí recentemente aí, os preços da pecuária aí despencando e muita gente sem estar preparado para isso, sem ser capacitado para tomar uma ferramenta de proteção, para poder segurar o seu patrimônio. Então assim, a pecuária está muito vulnerável. A agricultura está um pouco mais adiante, mas a pecuária hoje do ponto de vista de gestão de risco, eu costumo falar que ela praticamente não tem. O produtor compra o bezerro e ele está exposto ao que vai acontecer até o abate. Ele não tem um planejamento do que vai acontecer com esse animal. Até inclusive você que está ouvindo aqui esse episódio, tá? Corre lá nos primeiros episódios nossos, tem um Head na pecuária, você vai ouvir um pouco aí sobre como você pode fazer essa gestão de risco, né? Utilizando as ferramentas de Head e não ficar exposto às variações do preço da roupa, né? Ô, Vando, e se hoje um produtor, né, um pecuarista deseja conhecer um pouco mais, qual que é o direcionamento que você
passaria para ele que deseja começar do zero, procurar conhecer? Boa pergunta. O primeiro passo, Rafael, é um planejamento do que ele espera da atividade. Então, sempre quando eu orientei os produtores que eu trabalhei, o primeiro passo é preciso entender o que eu tenho na propriedade, o que eu tenho nas mãos, vamos colocar. Recursos da propriedade, recursos financeiros e esses animais. Segundo passo, eu preciso definir que tipo de sistema de produção eu quero. Então, eu quero uma propriedade que faz recria e engorda em boitel. É um tipo de sistema. Eu quero fazer ciclo completo. Então, quando eu defino esse sistema, eu já coloco as premissas para poder cumprir esse projeto. Então, sem isso, não tem como o produtor, vamos dizer assim, mudar o sistema de produção. Porque hoje o que a gente tem visto é assim, se eu não tenho um planejamento definido da pecuária. A grande verdade é essa, nenhum produtor praticamente tem. Ele entra na atividade, compra o seu estoque de gado e ele vai rodando a operação. Então, hoje o mercado ele não está aceitando mais esse tipo de operação. Eu preciso entrar na pecuária de forma profissional e fazer gestão do meu negócio dia a dia tomando decisão. Bacana. Ô Wando, caminhando agora para o final, qual mensagem aí você gostaria de deixar para todos os envolvidos aí no mundo da pecuária, né? E principalmente para o pecuarista aí? A pecuária ela é algo apaixonante, então você que vive da pecuária como eu também, a gente acredita no negócio, a gente acredita que tem potencial de crescer. E eu tenho falado muito com quem eu conheço da pecuária e que assim, às vezes a situação não é favorável, mas a gente precisa acreditar que é possível. E hoje, com tudo que a gente conversou aqui hoje, com tudo que a gente está vendo, é possível fazer uma pecuária sustentável. Eu acredito nisso, eu creio nisso e eu vivi isso na prática. Então, da mesma forma que eu vivi, hoje eu quero ampliar isso para mais produtores e estamos iniciando um trabalho aqui com a Rede Agro. E eu quero poder externalizar isso e ajudar mais produtores a se tornar sustentáveis, porque um dia a gente vai poder falar, olha, eu sou um produtor sustentável de pecuária na Amazônia. Ótimo. E a sustentabilidade envolve toda essa questão do planejamento, gestão, controle, eficiência econômica, né? Exatamente. Tudo isso é um combo ali. Ô Wando, e para quem deseja acompanhar seu trabalho, você tem redes sociais, LinkedIn, como que os ouvintes podem acompanhar um pouco o Wando aí? O Wando está voltando no mercado, então Wando Teles, Facebook, LinkedIn, WhatsApp aí. Me procurem, eu vou começar esse trabalho agora com a Rede Agro aí. E a ideia é a gente poder realmente contribuir com o produtor. Um pouco da bagagem que a gente adquiriu nesses 15 anos aí dentro da porteira, a gente poder ajudar quem precisa. Ótimo. E você que é nosso ouvinte e acompanhar até agora esse conteúdo, esse episódio, já convido você também a deixar seu comentário. É muito importante que você comente, né, esse episódio para a gente saber se vocês estão gostando. Compartilhe também esse episódio aí pro seu colega, para sua rede de contato, para estar levando esse assunto. E também já convido você a visitar a nossa página no Instagram, curtir lá, seguir a gente, que sempre a gente está lançando conteúdos aí que vão agregar no seu dia a dia. E aguardo você no próximo episódio. Obrigado, forte abraço.